A empresa em questão é uma empresa de produção e comercialização de portas, que fabricam milhares de portas por mês, entre outros produtos, mas maioritariamente portas. Como fabricam mensalmente e têm orçamentos requisitados mensalmente de milhares e milhares de portas e cujas configurações são totalmente distintas, esta empresa tinha um desafio muito grande, porque administrativamente gastava bastante tempo na orçamentação destas portas. Apesar de que, no final de contas, se conseguisse parametrizar a forma como eles as orçamentavam, como eles as esquematizavam, era perfeitamente execuível reduzir este trabalho administrativo pesadíssimo a meia dúzia de passos. O desafio era esse, e então, como tal, numa abordagem inicial para se entender os processos e os parâmetros deles, entendeu-se que aquilo que fazia variar o preço era a madeira, os intervalos de largura destas portas e o modelo da porta, porque é uma empresa que tem um catálogo vasto de modelos de portas. Como tal, decidiu-se criar tabelas que esquematizassem e agrupassem os diferentes modelos, os diferentes intervalos de largura e as diferentes madeiras. Tabelas como estas, em que várias madeiras podiam estar associadas ao mesmo grupo, dado que, se o seu preço médio for mais ou menos o mesmo, o preço base de tabela para as mesmas madeiras poderá ser o mesmo. Por outro lado, sabia-se também que, para diferentes categorias de dimensões de portas, havia diferentes intervalos de larguras onde eles pretendiam englobar os seus preços. E, como tal, criou-se uma tabela desta forma. Por outro lado, criou-se uma tabela com base em diferentes modelos de portas, diferentes intervalos de largura e diferentes madeiras, uma tabela de preços que englobasse todos estes parâmetros. Como tal, o resultado é uma tabela destas, onde temos os diferentes modelos, diferentes preços para diferentes madeiras, grupos de madeiras, que obedecem a uma condição parametrizada tal e qual como é Excel, e para diferentes grupos de intervalos de largura, aqui representado por base L. Desta forma, passou a ser possível então, de uma forma muito simples, quer nos orçamentos, quer em encomendas, realizar e ir buscar de forma parametrizada preços das portas base. Quero com isto dizer que, se escolher neste momento um modelo de portas standard, e vamos escolher dimensões base e uma porta totalmente standard, então quer isto dizer que o nosso software deverá calcular de forma totalmente automática este preço. Reparem agora que o preço está calculado, mas não teve em consideração, obviamente, descontos, não teve em consideração, obviamente, alterações a tudo aquilo que está na tabela de preços standard. Agora, o grande desafio é quando as portas não são standard, quando as portas são totalmente variáveis e customizáveis pelo cliente, que é o caso. E posto isto, como é que nós fazemos variar o preço em função destes diferentes atributos, de diferentes majorações? Calculamos uma forma de parametrizar estes valores, sempre inputs do cliente, e com base nesses inputs e nesse trabalho, calculamos uma tabela que lhe chamamos tabela de majorações. Nesta tabela de majorações não é nada mais, nada menos do que a contabilização de todas as variáveis que podem mudar e o valor que elas incrementam ao preço final do produto. Ou seja, resumindo e concluindo, nós temos aqui, por exemplo, o caso número 1, que se chama majoração de altura. E chegamos à conclusão com o cliente que se o cliente pedir portas com, por exemplo, um aumento de 10 cm em relação à dimensão standard de altura, que é 2000 mm, então a majoração a somar deverá ser do número de 10 cm de aumento existentes vezes 10%. Porque a regra é mais 10% no valor por cada 10 cm de aumento na porta. Por outro lado, também temos uma outra majoração, aqui representada pelo número 2, que é majorações em largura. Ou seja, se a porta aumentar a cada 5 cm de aumento na largura, em relação ao preço base,
então o incremento é de 10%. Estas condições em tabela são condições feitas por nós, do conhecimento do cliente, e que permitem-nos filtrar se, linha a linha de encomenda, efetivamente o cliente está a pedir essas majorações ou não. Temos também exemplos como a majoração da espessura, ou seja, a porta, ali estamos a partir de uma porta de 35 mm, mas a porta não tem que ser, e portanto se for entre 35 e 40 a majoração já é de 15%, se for de 40 a 45 é de 20% e por aí fora. Assim como outras variáveis, como por exemplo a orla reforçada. Ou seja, o cliente dá a possibilidade, o nosso cliente dá a possibilidade ao seu cliente de, perante um incremento no preço, selecionar a grossura da madeira utilizada no reforço da porta. Mas também temos outros. Temos o reforço da face da porta. Temos depois possibilidades de, por exemplo, escolha de ferragens, em que o cliente escolhe a ferragem e isso tem um custo extra em relação à standard. E por aí fora. E muito mais do que este trabalho de base que foi feito e que reflete a realidade do cliente, é uma tabela que permite ao cliente, de forma totalmente autónoma, no futuro, editar os valores, editar os campos, adicionar novos atributos, à medida que eles vão aparecendo, à medida que os clientes vão requisitando novas variáveis, ou seja, à medida que os desafios vão surgindo, o cliente tem autonomia total e de forma muito simples, através de uma tabela como esta que vem, de parametrizar e adaptar a sua realidade de orçamentos à atualidade. Vimos há um bocadinho, então, que o cliente tem, por exemplo, uma majoração para o reforço das orlas de 25%. Ora bem, então se nós pegarmos nesta porta e quisermos pedir orçamento de uma exatamente igual, mas com este reforço, então ela deveria custar mais 25%, correto? Muito bem. Sendo aquela porta ali de cima escolhida, vamos escolher então aqui que queremos orla reforçada. E vamos pedir ao GEPAC para nos calcular esse preço. Muito bem. Se formos verificar este preço, então quer dizer que a porta inicial custa 34,32 euros, mas vezes o incremento de 25% passa a custar 42,9. Como esta majoração, temos outras tantas que, para o caso específico do cliente, ele decidiu serem as variáveis relevantes aos preços. Sendo que, escusado será dizer, escolhendo outros artigos que não estas variáveis podem ser diferentes. Por exemplo, no caso de escolhermos um bloco porta, os campos que vemos aqui para orçamentar são totalmente distintos dos outros. Porquê? Porque são variáveis que estão relacionadas com os orçamentos e são diferentes. Aproveito para pegar num exemplo deste género e exemplificar o que aqui foi feito. No caso dos bloco-portas, o cliente decidiu também que não só queria um apoio na orçamentação das portas, mas também um apoio no cálculo de algumas variáveis que vêm em função dos inputs dados pelos clientes. Ou seja, o cliente tipicamente dá, por exemplo, as dimensões da porta, mas pede um bloco-porta. E, portanto, a dimensão do bloco-porta vem em função da porta. Outras vezes o cliente dá também a dimensão do vão, ou seja, do buraco que tem em obra. Então, neste caso, em função do vão e das folgas estipuladas pela qualidade, o bloco-porta também terá que ter uma dimensão em função disso. Ou, por outro lado, muitas vezes o cliente sabe é a dimensão que quer do bloco-porta. Então aí precisa que seja calculado a dimensão da porta. Para qualquer um destes casos, só tem que se dar alguns inputs para que o GEPAC nos devolva as restantes variáveis. Então segue aqui um exemplo. Escolhemos vários atributos, como por exemplo o tipo de aro, o tipo de guarnição, o acabamento pretendido.
vamos dizer que é um RAL 9010. O sentido de abertura da porta. A cota de puxador. Entre outros atributos escolhidos pelo cliente. Ao que o SPAC nos deverá devolver os valores e o orçamento. Muito bem. Com isto, o SPAC devolveu-nos o valor do bloco porta, já incluindo ferragens, já incluindo tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que o cliente estipulou, o nosso cliente estipulou, mas não só, em função das dimensões do vão, disse-nos quanto é que deveria ter o aro, quanto é que deveria ter a porta e deu-nos o preço. Além disto, passa a estar totalmente de forma automática um relatório que podem enviar ao cliente com tudo aquilo que foi discutido com o cliente, linha a linha, feita de forma totalmente automática. Ou seja, aqui estão as características, por exemplo, de um bloco porta, em que tem a porta móvel com estas dimensões, o modelo, o acabamento escolhido pelo cliente, o tipo de aro e o tipo de guarnição. Entre outros, e isto, obviamente, partindo do pressuposto que foi totalmente feito à medida do cliente. Reparem, não só podemos dar orçamento ao cliente, como podemos, no mesmo segundo em que damos o orçamento ao cliente, confirmar esta encomenda e, através do processamento de necessidades das árvores dos nossos artigos e do DIP, conseguimos ter perfeitamente definido, em função dos critérios escolhidos pelo cliente final ao seu cliente, que é o nosso cliente, por onde é que cada componente, cada consumo e cada operação vão passar na nossa fábrica. Isto é a forma perfeita de controlar toda a produção, porque neste preciso segundo a informação está toda dentro do SPAC. Por exigência do mercado onde o nosso cliente se encontra, não é possível otimizar a produção de início ao fim, no sentido de agrupar várias encomendas e tentar juntar portas semelhantes e otimizar assim tempos e operações. É, no entanto, e passou a ser o desafio do projeto, perfeitamente possível otimizar a produção e as operações daqueles que são os componentes das portas. Isto porque as portas podem mudar, podem ter muitas características diferentes, mas existe um potencial brutal na otimização dos seus componentes, desde as placas aos maciços. Então, como tal, definiu-se um painel onde os clientes podem gerir, em função dos diferentes componentes e produtos intermédios que têm na fábrica, que constituem as portas que fabricam, e onde podem gerir o estoque mínimo que pretendem ter desses componentes e o estoque máximo também que pretendem ter de cada um desses componentes. Com isto, fazemos com que, se existe um componente que sai muito e que é transversal a vários produtos standard, então, em vez do cliente ter que fabricar a encomenda, através de uma rotina diária, semanal ou mensal, e através dessa rotina garante que, quando a encomenda cai e quando o cliente já está a pedir a porta para ontem, ele já tem os principais componentes em stock para a fabricar e podendo assim reduzir o lead time desta porta.